Oi, gente! Bem-vindos de volta. Nós vamos falar agora do hipervigilante. O sabotador hipervigilante, ele tem características que podem, inclusive, já trazerem adoecimentos psíquicos para o sujeito quando está realmente em muito exagero, né? O hipervigilante, a palavra já diz, né? Uma pessoa que hipervigia. Ela não confia que as coisas vão dar certo, ela sempre acredita que tem um perigo por trás das coisas. E aí isso é importante a gente saber que pode ser, gente, uma condição já que precisa ser tratada a nível medicamentoso. Às vezes a gente, por não saber, acredita que a pessoa é preocupada demais, ou você que às vezes é hipervigilante, deu muito alto no seu teste, você fala assim, nossa, Neila, mas eu não consigo controlar. Então, esse não consigo controlar, apesar de saber o que fazer, né, ter um grupo de apoio bacana, uma rede de apoio interessante, e mesmo assim não conseguir, isso é um sinal que você precisa de procurar ajuda realmente, ajuda médica. Por quê? Porque no exagero, essa hipervigilância, ela faz com que o cérebro esteja o tempo todo liberando o medo, né, desproporcional, e esse medo desproporcional, ele é uma estrutura química que pode estar desregulada. Então, imagina uma pessoa que o tempo todo está vigil, né? E ela está o tempo todo lá disparando o sistema nervoso autônomo. É uma pessoa que está vendo perigo onde não existe, mas é que para ela existe. Então, gente, às vezes a gente brinca, né, com isso socialmente, a gente brinca com isso na família ou em amigos, e isso pode ser uma coisa muito séria, de fato. E a pessoa está gastando energia vital de uma maneira completamente desproporcional, tendo problemas consigo e com a sociedade que vive com ela, o seio familiar, o lugar do trabalho. Então, essa hipervigilância, ela pode não ser só apenas uma ansiedade, mas ela pode ter desdobramento clínico importante, tá? Então, eu tô olhando assim, isso assim, e passando esse conteúdo como psicóloga para vocês. Mas é lógico que um curso não tem o objetivo de criar esse lugar de diagnóstico, né? Mas é importante que vocês saibam que o descontrole exacerbado da hipervigilância já pode conotar um adoecimento psíquico. E vamos lembrar, adoecimento psíquico é uma coisa que hoje a gente fala com muita tranquilidade. E por quê? Porque antigamente a gente falava como se fossem doidos, né? Ai, o fulano é doido. Eu detesto usar essa palavra, não gosto nem de brincar muito com isso, porque ninguém se desequilibra porque está afim, sabe? O desequilíbrio é invasivo. Então, eu me preocupo muito hoje como psicóloga a olhar para isso com respeito e não brincar com essas coisas. Às vezes o paciente não fez terapia, né, e tudo, vem pela primeira vez, assim, no consultório e ele mesmo hilariza com ele, né? Ele, sou assim, sou muito doido e tudo para mim tem perigo, todo mundo já sabe como que eu sou, né? Mas eu não consigo me controlar de um jeito assim, como se fosse engraçado, sabe? Como se fosse leve. E a primeira atenção que eu chamo do paciente é assim, veja, essa questão é uma dor. E isso não é simples. Isso não pode ser considerado por você uma coisa leve. Isso exige o seu respeito. Então nós estamos falando de sabotador da mente, pessoal. É um jeito simples de falar de coisas que nos atravessam, que podem não ser apenas controláveis porque você quer, porque você aprendeu. E quando você aprendeu, tem a intenção real de controle, de melhoria. Eu não gosto também da palavra controle, eu gosto da palavra consciência, tá? Porque a consciência vai gerar você conseguir manejar isso. E controlar não é uma coisa muito interessante, porque
a gente controla uma coisa que está descontrolada. Então eu prefiro que você entenda que a autoconsciência pode ser uma grande, um grande instrumento para a sua vida. A autoconsciência é o que eu estou procurando aqui. Então, a hipervigilância, ela pode, quando no seu apareceu hipervigilância 10, já te falo, procura um psicólogo, tá? E se já está no psicólogo e não consegue diminuir a hipervigilância, converse com seu terapeuta para procurar um psiquiatra, porque pode ser que você precise tomar um ansiolítico, uma medicação para você conseguir ficar num trilho saudável. Gente, muitas pessoas acham esse lance de medicação um absurdo, querem vencer tudo sem medicação. Ninguém discute medicação quando a coisa é diabetes, pressão alta, alguma doença crônica. Aí quando fala da medicação para melhorar a qualidade de vida de uma maneira absurda, as pessoas têm preconceito. E eu acho isso uma questão muito complicada. E se você está aqui comigo, está nesse lugar de educação, olhe para você como um ser completo. Se o tempo todo suas emoções estão te invadindo, você é hipervigil e você vê perigo em tudo e não consegue de fato relaxar e acreditar que a vida não é um constante perigo, você precisa de ajuda real, tá? E é só você que sabe disso, é só você que pode decidir sobre isso. Às vezes as pessoas já falaram, poxa, seria bom você ir no psicólogo, poxa, seria importante você ir no psiquiatra, e fica com essa resistência que não é inteligente, para que a sua vida não tenha o gosto que poderia ter. E você perdendo tempo com não sabendo o que é vida nem bem-estar. Então, ó, fica a dica. Sabotador da mente pode ser, sim, uma condição clínica que você não investigou o suficiente. Então, não perde tempo não, tá bom? Vamos às características de um jeitinho assim, bem suave, para que a gente fale mais exemplos do que fique lendo material, como é a minha proposta aqui, tá? Então, a pessoa hipervigilante, ela tem ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida. Olha a descrição. É contínua. Não é natural, pessoal, você viver constantemente em ansiedade. E se faço isso porque ninguém me corrigiu, Neila, eu faço isso porque nem sabia. Então, ó, sabe agora. Como eu faço para não ter ansiedade contínua? Ansiedade é invasora, tá bom? Se está contínua, se todo o tempo você está vigil, hipervigil, pode ser que você não consiga fazer esse controle através de comportamento. Mas eu vou dar dicas de comportamento aqui para você testar e tentar. Então, primeira coisa, autoconsciência. Poxa, é verdade, eu sou uma pessoa super hipervigil. Eu fico atento a tudo. Então, se você fica atento a tudo, olha as características. Sempre ansioso, com dúvidas crônicas sobre si mesmo e os outros. Sensibilidade extraordinária a sinais de perigo. Expectativa constante de contratempos, que algo vai dar errado. Desconforto constante, desconfia de tudo e principalmente dos outros. Não é uma pessoa capaz de contar um segredo sem achar que aquilo vai vazar. Na verdade, essa pessoa nem conta o segredo porque ela já acredita que vai dar errado, que ninguém é confiável o suficiente. É uma pessoa que, com essas características, geralmente é solitária, porque as pessoas que estão à sua volta têm dificuldade de conviver com essa sua hipervigilância. E qual que é a consequência disso, pessoal? É que se você é uma pessoa muito hipervigil, primeiro, você vai perder a credibilidade com as pessoas. As pessoas vão parar de te contar as coisas. As pessoas vão parar de compartilhar coisas com você. Porque vai saber que você tem uma visão muito negativa do mundo.
E aí, às vezes você tem uma sensibilidade que fica preocupada porque as pessoas não estão confiando. Elas não estão confiando porque você não consegue comportar de uma maneira que não faça as pessoas sempre olharem mais o lado negativo, porque você é uma pessoa que olha muito o perigo, o que conota para os outros o lado negativo. E outra coisa, o hipervigilante, ele vê perigo em tudo, mas esse perigo nunca se consolida, mas ele não consegue deixar para lá, tá bom? Sentimentos, né? Cético, até mesmo sobre as coisas mais comuns. Todo mundo acredita que a possibilidade de dar certo é grande, tem provas pelas quais assim valida o dar certo, mas a pessoa que é hipervigilante, ela é cética. Ela não acredita realmente em coisas que não são concretas. E por isso o hipervigilante vai sempre procurar coisas que estão descritas, coisas que estão em checking. Ela vai querer sempre trabalhar com coisas bem processuais. É uma característica do hipervigilante, né? Gosta de coisas relacionadas à organização, se protege com procedimentos, gosta do procedimento para se proteger, gosta muito, sempre solicita isso, mas nem sempre cumpre. Olha que coisa interessante. E por quê? É porque os procedimentos para o hipervigil dão a ele pelo menos uma garantia que está ali. Mas como isso é uma descompensação, esse hipervigil, ele também tem problema de cumprir esses protocolos, embora goste deles. É uma desordem, né, gente? É uma desordem psíquica e emocional. Então, é importante que se você identificou isso em você, se isso deu no seu teste, não é que você consiga mudar isso rapidamente, mas a autoconsciência sobre isso já faz você falar assim, peraí, deixa eu exigir menos de mim, deixa eu tentar olhar as coisas e falar, embora eu veja perigo em tudo, eu sei que esse perigo que eu vejo em tudo, muitas vezes não foi consolidado. Deixa eu dar uma chance para isso, né? Como eu disse para vocês, a hipervigilância, ela é uma invasão já, a pessoa já está hipervigilando ali, é muito difícil parar, mas a autoconsciência é o caminho. Então, no momento em que você viu que há exagero, porque esse vídeo é para você entender que isso é um exagero, você pode, através da autoconsciência, dizer, peraí, deixa eu sossegar um pouco aqui, deixa eu respirar, deixa eu não tomar essa atitude agora, no calor dessa minha emoção, essa emoção do medo. O hipervigilante tem a emoção do medo, ele nem sempre expressa isso, assim, claramente, eu tenho medo, mas ele comporta sempre guardando as coisas, né? Sempre observando esse futuro que pode ser caótico. E essa emoção é o medo desregulado. Então, respirações, né? Para e respira 5 vezes longamente. Lembra que nem tudo que você projetou de maneira caótica deu errado. Procure pessoas positivas, se relacione com pessoas que possam entender que isso vai para além de você, não é uma coisa que você gosta e nem escolhe ser assim, mas acaba acontecendo. Então, ó, o que é a sua consciência, a partir do momento que você viu que é um exagero, agora nesse vídeo, pode ajudar você? Às vezes a gente fica procurando muita ajuda externa, mas dentro de nós, gente, já tem um mapa, sabe? Que já pode dar uma tranquilizada na gente. Então se conecta a você. Lembra que agora a gente está na autoconsciência. Ela não só te leva para o lugar ruim, né? Para a hipervigilância, mas a sua autoconsciência também pode te levar para lugares bons. Muito cuidado, gente. Às vezes a gente fica procurando receita em tudo quanto é canto. Mas, ó, dentro nós temos respostas. Dentro nós também temos respostas. Então, esse meu convite é, ó, conscientiza. Deixa de ser uma pessoa impulsionada
pelos seus processos de autossabotagem sem que você, pelo menos, entenda o que está acontecendo. Esse passo é o mais fundamental. Se você não tem autoconsciência, você não tem como lutar. Por último, aqui fala, né, do impacto em si e do impacto nos outros, que é uma maneira difícil de viver. A ansiedade constante queima uma grande quantidade de energia vital que poderia ser usado de maneiras excelentes. É lógico, né, pessoal? Se a pessoa é hipervigil e ela está preocupada o tempo todo, essa mente não consegue relaxar. É uma mente que está sempre em estresse. E lógico que isso vai sim gerar consequências físicas, além das sociais que já gera. Mas assim, adoecimentos, né, psicossomáticos, com certeza vão estar rodeando essa pessoa. Então, o hipervigilante me preocupa como uma questão clínica dos pacientes, né? Cuidado, porque se a hipervigilância estiver solta, você realmente pode estar em adoecimento e vivendo uma vida muito difícil de ser vivida. E deixa eu te falar uma coisa, existem vidas boas, tá bom? A vida não é essa eterna preocupação que você acredita que seja. Então, de novo, pessoal, se está com um psicólogo, pergunta para o psicólogo o que você acha da gente procurar um psiquiatra, fazer uma medicação para minha vida ficar mais leve. Super indico. A maioria dos pacientes que eu atendo que são hipervigilantes, eu encaminho para medicação e vou te contar, a vida deles muda realmente da água para o vinho. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero muitíssimo que você, a partir de saber, fique mais consciente e menos vigil, porque vigiar não é uma coisa boa para esse sabotador da mente aqui. Então não vamos dar força para ele não. É só autoconsciência e respira. Até o próximo vídeo.